agora vamos então à nossa pauta, esse bate-papo de uma forma gentil e até compreendendo exatamente o que está por trás quando a gente diz compulsão alimentar. Parece que o termo ficou até meio banalizado, muita gente querendo se referir a isso e querendo falar sobre isso, tentando indicar um conhecimento total da causa, e não é bem assim. Por isso que a gente reuniu este time apresentando mais uma vez, doutora Tassiane Alvarenga, bem-vinda, endocrinologista, e Isabela Braga, hipnoterapeuta, junto com a gente. Bem-vinda também. Obrigada. Meninas, eu comecei dessa forma porque o que eu observo, o que eu leio sobre o assunto, e vocês sabem que a gente fala de saúde, de qualidade de vida, de autoestima, enfim, de uma série de questões aqui no Você Bonita, e eu recebo muitas mensagens. Então, é algo que me chama a atenção. Só que parece que cresce o número de pessoas querendo falar a respeito de compulsão alimentar, mas que fica um pouco sem sentido e que é uma causa tão importante e que é tanta gente que passa por isso que parece que isso se banalizou e que é simplesmente frescura ou é simplesmente uma... preguiça, a pessoa tem preguiça, a pessoa tem muita fome, sabe assim? Falta de força de vontade, isso, né? Isso que eu quis dizer, falta de força de vontade. Gente, isso é banalizar. Então, vamos lá, eu vou ouvir vocês duas, eu vou começar com a doutora, pra gente entender o que vai trazer aí, então, uma indicação realmente que a pessoa está passando por esse problema. A gente vai falar de grau, porque eu acho que tem grau diferente também da compulsão. Vamos lá, é com vocês. Primeiro, Carol, antes de falar o que é compulsão, eu quero falar o que não é compulsão. Perfeito. Compulsão não é fome, compulsão não é gula, compulsão não é ansiedade, não é a busca do corpo perfeito e não é sinônimo de obesidade. Certo. Então, o nosso C de compulsão quer dizer controle. Compulsão é uma total falta de controle, é um desequilíbrio perante a comida. A pessoa, ela se descontrola, ela quer comer grandes porções e ela não consegue parar. Num curto intervalo de tempo, ela come muito mais do que qualquer pessoa conseguiria. E existem, eu até trouxe aqui para mostrar, circuitos cerebrais envolvidos nisso, que são os centros cerebrais do prazer. Todo mundo quer ter prazer. Sim. Os humanos, os animais, parece que a gente já acorda querendo prazer. E existem áreas do nosso cérebro que estão relacionadas a isso, que é a amígdala, o núcleo accumbens e principalmente, Carol, a dopamina. Tá. E as pessoas com compulsão, elas têm um desequilíbrio nesses centros cerebrais. Elas não conseguem parar de comer. Certo, então isso é o que vai caracterizar o quadro. Exatamente. E como é que a gente distribui na questão de grau ali, né? De um mais leve ou de um que pode ser uma coisa mais séria, porque esse descontrole leva a outras questões e que daqui a pouquinho a Isa vai falar pra gente que a pessoa pode ter a compulsão e ficar na compulsão, a pessoa pode ter a compulsão e depois ter uma bulimia porque ela vai... purgar, né? Jogar pra fora, porque ela tá ali se sentindo muito mal de ter feito isso, numa culpa. Exatamente. E aí a gente tem que diferenciar cada caso. Exatamente. Então, todos nós podemos ter um episódio de compulsão de vez em quando. Então, por exemplo, na ceia de Natal, na Páscoa, numa comemoração. Verdade. Mas no transtorno de compulsão alimentar, isso acontece toda semana, pelo menos uma vez por semana. Tá. E a gente classifica a gravidade pelo número de episódios de compulsão por semana. Então, de 1 a 3 episódios é uma compulsão leve, de 4 a 7 moderada, de 8 a 14 grave e mais de 14 muito grave. E aí é claro que se a pessoa, muitas vezes as pessoas se escondem para fazer essas refeições e elas é que vão saber. Às vezes nem quem convive. Elas têm vergonha às vezes, né, Carol? Que é o ódio. Não basta você ter um episódio de compulsão. Entendi. Você tem que ter o pós-compulsão. Que é o ódio. É o ódio, é a culpa, é o nojo. Vergonha. Arrependimento. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, e na volta Isa vai contar a história dela, o que levou, então, né, a essa mudança na carreira e esse trabalho tão bacana, que pode usar a hipnose, né, hipnoterapia, a favor, então, nesse controle, nesse tratamento. Já volto.
Falei pra vocês que o papo ia ser muito bom, imperdível, um papo sincero, sabe, papo transparente. Vocês podem perguntar, manda mensagem, aqui a gente só fala a verdade. Entendemos já o início aí da palavra compulsão, a gente vai falar de todos eles, mas agora hora de ouvir a história da Isabela Braga, que está aqui com a gente mais uma vez. Vamos lá, vamos do início para o público entender e a gente juntar as coisas. Bom, me considero da casa, já Muito. vim aqui, já trabalhei com gastronomia, já fui chefe de cozinha, trabalhava com alimentação saudável. E aí, gente, o que acontece? Nesse meio da alimentação saudável, eu comecei a desenvolver transtornos alimentares, né? Eu comecei a ter uma anorexia não específica, como a doutora Tassiane sabe bem, né? Quando a gente tem uma anorexia não específica, você não parece anoréxica, mas você tem os comportamentos anoréxicos. E aí eu comecei a desenvolver também bulimia, compulsão alimentar, então eu fui desenvolvendo vários transtornos e eu tive muita dificuldade em conseguir me libertar desse lugar. Foram 4 anos de tratamento. E aí, ao longo desses 4 anos, eu fui trazendo várias técnicas para o tratamento, porque eu percebi que só o tratamento convencional não estava me levando para onde eu precisava. Entendi. E eu comecei a buscar mais coisas, né, porque é um tratamento multidisciplinar, e nessa busca eu comecei a encontrar várias ferramentas que fizeram sentido. Me tornei mãe, e quando eu me tornei mãe, eu falei assim, gente, eu preciso ajudar as pessoas que passaram pelo que eu passei. Porque foram 5 anos de sofrimento, que eu consegui ficar bem, mas eu percebi que tinha uma missão por trás disso, que não era só a comida saudável. Entendi. E comecei a falar sobre a minha história, comecei a buscar e encontrei a hipnose como uma grande ferramenta que virou uma chavinha na minha vida. Eu já estava tratada, já não tinha mais compulsão, mas a hipnoterapia ela entrou na minha vida como assim, algo transformador. E eu falei, bom, então agora eu já entendi o caminho, a missão, vou seguir nesse caminho e é por isso que eu tô aqui hoje. Olha que bacana. E a gente já vai mostrar como o ciclo acontece e por que a hipnoterapia pode ajudar nesse caso. Eu vou só colocar mais uma letrinha aqui, que a doutora já vai falar pra gente o que significa, então, o M. O M significa que magras é M de magras. Magros também podem ter compulsão. Então, compulsão não é sinônimo de obesidade. 70% das pessoas que têm compulsão, como ingerem muita caloria, têm sobrepeso ou obesidade. Mas 30% são magros. Tem um IMC normal, tem o peso adequado. Que coisa. E mesmo assim, o tratamento da compulsão é importante. Porque apesar de ela não tá obesa, não tá tendo repercussões nesse sentido na saúde, gera muito sofrimento. Sem dúvida. E se não for tratado, pode ser, como você falou muito bem, virar uma bulimia. A pessoa pode começar a buscar estratégias para amenizar esse sofrimento. Então, magros também pode ter compulsão. Vamos colocar o primeiro ciclo aí na tela, que a Isa vai explicar pra gente, então, como é que a gente entende esse ciclo aí vicioso da dieta. Bom, esse é o ciclo da dieta, que a gente começa com uma restrição alimentar. Então, você tem um movimento de querer restringir sua alimentação para perder peso, para se controlar melhor. Depois, você começa a perceber que existe uma frustração e um medo por trás da restrição, porque você restringe alimentos que você gosta muito, que você está acostumada a comer, e você começa a ter algumas emoções negativas por trás da restrição. E aí, entra o terceiro ponto, que é importantíssimo, que é, eu começo a querer demais esses alimentos que são proibidos na minha dieta. Entendi. Então, aqueles alimentos, pizza, o vinho, o chocolate, que eu restringo e corto, eu começo a pensar em excesso neles e eu começo a exagerar. Eu entro em crises de compulsão e exagero com muito mais facilidade, porque eu restringi. E quando eu restringo, o meu cérebro entende que eu preciso focar exatamente na restrição. Entendi. O que acontece quando você tem um exagero? Vem a culpa, vem o ódio, vem a vergonha, vem tudo isso e junto com isso vem o ganho de peso. E aí você se sente ainda mais insatisfeita, mais triste e você começa a buscar de novo o caminho da restrição. Então você não sai desse ciclo, restringe, começa a ter descontrole, tem compulsão, se sente frustrada e vai de novo para a restrição. Gente, que interessante, né? E dá claramente para entender aí nessa explicação que você Que colocou. são esses circuitos do prazer. Você se priva e o cérebro quer ter o prazer. E aí vem a culpa porque você vai além do prazer, né? Ultrapassou, descontrolou. E você não consegue controlar porque é uma questão de dopamina. É químico. É químico. Então não é falta de vergonha, não é gula, é químico. É químico. Igual existe, Carol, vício em drogas, vício em álcool. Sim.
É nesse sentido. É nesse sentido. Eu vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV pra gente continuar aqui com as histórias. E tem um outro ciclo, que é o que a Isa vai explicar, o porquê a hipnoterapia pode ser muito bacana pra gente conseguir cuidar de forma muito gentil com quem tá passando por isso, né? Vamos lá. Vamos colocar o segundo ciclo na tela pra gente entender aí onde vai virar esta chavinha. Vamos lá, Isa, pode explicar pra gente então. Bom, segundo ciclo, a gente tem então o ciclo virtuoso que a gente cria através de um processo terapêutico, Ok. que é a hipnoterapia. Uma terapia que a gente usa a hipnose como ferramenta. Ok. Então, primeiro a gente precisa entender a história do paciente e o que levou ele a esse caminho da compulsão. Porque todo excesso esconde um vazio. Entendi. Que é uma coisa que a gente sabe dentro do consultório, Aham. é que quando tem um excesso, tem um vazio emocional ali, que a pessoa não consegue lidar. E que às vezes ela não sabe exatamente o que é e vocês é que vão encontrar, certo? Na conversa. Exatamente, exatamente. Tá. Então, entendendo a história, a gente começa a identificar os gatilhos da compulsão. O que leva ela a ter a compulsão como uma estratégia de sobrevivência. Tá. E quando eu entendo esse gatilho, eu começo a tratar a raiz emocional por trás da compulsão. Por quê, Carol? A compulsão é como se fosse a pontinha de um iceberg. É só a pontinha. Eu tenho muito mais coisas lá embaixo que levam ela a ter a compulsão. Entendi. Quando eu trato a raiz emocional, eu começo a ressignificar as histórias do passado, traumas, vivências, questões que ela acha que ficaram no passado, mas Aham. que não estão. A hipnose faz isso, né? É uma forma de ressignificar mesmo a situação. Exatamente. Tá. E quando a gente ressignifica o passado, a gente começa a construir e treinar novos comportamentos mais positivos. Então eu saio de uma estrutura neural que leva ela à compulsão e começo a criar novas sinapses Tá. para novos comportamentos. Certo. E aí a gente consegue controlar ou eliminar a compulsão, exercitando a neuroplasticidade do cérebro dela. Olha que legal, gente. Claro que vai levar um tempo, né? E a gente não vai fazer uma sessão aqui pensando na questão da hipnose. Sim. Mas isso depois eu vou passar o contato da Isa, vocês podem conversar. Mas é mais pra gente entender esses ciclos e ver como a gente faz esse controle. E aí, doutor, o que eu queria te perguntar também, a gente vai já passar pra próxima letra, é assim, quando a gente observa a questão do descontrole, a gente pode falar de mulheres e homens de forma diferente ou não? Sim. Sim. O Imagina. transtorno de compulsão alimentar é 2,4 vezes mais presente nas mulheres. Era o que eu imaginava. Por quê, doutora? Esse negócio aqui que você está A mostrando, a dopamina. dopamina, o prazer e tal, é diferente. Acredita-se que um dos principais motivos são as oscilações hormonais Mais uma que a vez. mulher tem ao longo do mês. Então, tem períodos que a mulher está mais susceptível a buscar dopamina, por exemplo, na TPM, buscar fontes de prazer como o chocolate. Mas aí é considerada Isso que a eu ia falar. compulsão? Diga. Não, é o que a gente conversou. Um episódio de compulsão de vez em quando, todos têm. Agora, se mais de uma vez por semana você come uma barra de chocolate inteira e depois chora, sofre, se sente culpado e arrependido. Então, por exemplo, se 3 vezes na semana, seja com chocolate ou com uma pizza, e acontece também, Carol, com alimentos que não são gostosos. Às vezes a pessoa de madrugada come uma panela de arroz gelado. Então, compulsão não é só com alimentos gostosos. Entendi. Às vezes coisas assim que não fazem sentido, Que não- mas É um descontrole real. É um descontrole real. E precisa, que eu acho que é até a nossa próxima letra, que é o P de periodicidade. Então, para ser considerado um transtorno, tem que acontecer uma vez por semana, pelo menos por Tá, 3 meses. por 3 meses. Então, eu comi 3 pedaços de chocolate, jamais. Agora, eu comi 2 barras escondido ali, morrendo de medo, sofrendo. Entendi. É diferente. E criança também pode ter, né? Sim, e muitas vezes a repressão dos pais faz a criança, ativa gatilhos de compulsão. Então, por exemplo, você não vai comer doce. Ou você não pode comer lanche. A criança ela vai processando aquilo e ela pode desenvolver um episódio de compulsão. Então, é claro, não dá para liberar o geral, mas até o jeito de falar com a criança, olha, vamos negociar? Entendi. No final de semana você come, porque senão a gente está criando nessa criança possíveis gatilhos de compulsão lá na E frente. aí vai ficar cada vez mais difícil, É né? o ciclo vicioso que a Isa mostrou. Vamos falar da letra U agora?
A gente está falando de diversos tratamentos, um tratamento multidisciplinar, né? Então a gente não consegue atuar só num lado quando tem compulsão alimentar. A gente precisa entender que somos um ser integral, que existem questões neuroquímicas, que existem questões comportamentais, que existem questões do passado que você carrega, que leva você a ter um descontrole. Então eu preciso entender que o paciente que aparece na nossa frente, a gente precisa entender qual que é a necessidade dele, se é uma terapia comportamental, se é passar com endócrino, se é passar com psiquiatra, se é buscar uma terapia que vai voltar ali naquela história do passado, como por exemplo a mãe falando, não pode comer isso, ou raspa o prato até o final porque você não pode deixar comida no prato, e tudo isso foi construído amarrando na mente uma maneira dele se comportar na vida adulta. Entendi perfeitamente. E claro que tem vezes na vida que não são intencionais, né? Aqui somos mães. Sim. Às vezes não é intenção, mas é legal a gente ouvir pra gente também se policiar e saber, né? O nosso ponto aí, limite. Vou lá e já volto pra próxima etapa. A gente vai continuar falando aqui das letrinhas. E vamos falar do tratamento se de repente parte dele tem que ser medicamentoso. Vamos entender. Certo? Que aqui, às vezes, gente, a recomendação e a indicação também vai ter que ter um remédio, né? A gente vai voando pro intervalo e volta daqui a pouquinho pra fechar esse assunto maravilhoso. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, falando de compulsão alimentar. A gente vai dar sequência no assunto. Doutora, por favor, vamos completar a palavra compulsão aqui. Paramos na letra U. Letra L, quer dizer que o tratamento é de longo prazo e que um tamanho não serve para todos. Então, por exemplo, uma pessoa pode precisar só de terapia cognitivo-comportamental e outra pessoa pode precisar de remédio para vencer esses circuitos cerebrais que estão alterados. E existe uma medicação conhecida como lisdexanfetamina, princípio ativo, aprovada para o tratamento da compulsão alimentar. Então, se você está sofrendo com isso, isso não é falta de vergonha e falta de esforço. E merece tratamento, que pode ser terapia, remédio, hipnose, cada um vai descobrir o seu caminho. Perfeito. Letra S, finalizando, é de sofrimento. A maioria das pessoas com compulsão tem outras doenças psiquiátricas, que muitas vezes estão alterando esse mecanismo de saciedade e saciação. Então, muitas vezes, ansiedade, insônia, transtorno do pânico, que está fazendo com que ela busque esse vazio, esse buraco, na comida. Letra A, eu vou deixar a Isa falar, que são dicas para pacientes com compulsão, alertas para ele fazer antes de comer. Os 4 Ds, Isa. Vamos lá, você vai me lembrar. A gente tem primeiro beber água, drink water, você se distrai um pouquinho bebendo água, fazer outras coisas, vai arrumar uma gaveta, vai dançar, liga pra alguém pra ver, dá pra esperar? Entendi. É isso mesmo ou o meu cérebro tá me confundindo? Próximo. Delay, atrase, espera 5 minutos. Será que é fome? Será que é sede? O que eu tô sentindo? Escreve, dá faz um passo pra trás, como se pudesse ver de longe, né? Exatamente. E o último dos 4 Ds? Drink water, delay, do something, do your better, faça o seu melhor. Aconteceu um episódio de compulsão, ok, depois você vai pensar, o que foi o meu gatilho e levar isso pra terapia. E seguir o dia seguinte normal. Volta para sua rotina. Isso é fundamental para que você quebre esse ciclo virtuoso da compulsão. E Carol, uma coisa super importante, quando a gente vai tratar um paciente com compulsão, a gente não usa a palavra dieta. A gente sempre fala alimentação inteligente. Comer normal. Comer normal, não tem alimentos proibidos e permitidos. É você assumir o controle sobre o que você come, é você não deixar ser a barra inteira. Mudar isso é um o trabalho. Estilo de vida, o comportamento com o estilo de vida. E com todas essas dicas que vocês estão passando. Eu vou só colocar uma perguntinha do público, que é bem legal, Glaucia falou, e a gente fecha com a letra O. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Você prefere o O primeiro? Então vamos fechar com o O. Tá. E aí já perguntinha, então. A letra O é sobre o objetivo do tratamento. Muitas pessoas acham que o objetivo de tratar a compulsão é emagrecer. Não é. Não é. O objetivo de tratar a compulsão é diminuir os episódios de compulsão e o sofrimento. O emagrecimento vem como consequência. Natural. O objetivo é tratar a compulsão. O descontrole. É descobrir qual que é a falta que esse excesso está escondendo. Quais são os traumas que precisam ser
trabalhados, Trabalhados. ressignificados e tudo isso. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Como controlar a compulsão causada pela TPM? As 4 dicas vale bem, né, Tassi? Porque o momento da TPM é um momento que a gente realmente tem mais facilidade de se descontrolar. Então, vai fazer alguma coisa, bebe água, sai, desfoca, vai fazer um exercício físico, vai liberar essa dopamina de outro jeito que não através da comida. E o que eu acho que realmente tá faltando, né, nessa integração até nesse cuidado, é que as pessoas não encontram outras fontes de prazer. E isso eu acho que é um tema que a gente pode trazer para uma próxima pauta, para a gente discutir por que as pessoas não estão conseguindo prazer de outras formas, né, na vida, de estarem num papo muito gostoso com alguém especial, de trabalharem numa coisa prazerosa que gostam, de estarem num momento de família e poderem conversar, de estar num momento de lazer, seja ele qual for, na prática da atividade física. Não é, meninas? De desviar o foco da comida. E de quando for comer, vivenciar esse momento também com prazer. Sem dúvida. Aí concordo com você. Não cabe mais perguntinha, né? Mas elas voltam. Vamos falar sobre isso? Então, Glaucia, já deixa as meninas então convidadas pra gente trazer esse assunto do comportamento, dessa falta de prazer em outras coisas, né? E que rapidamente as pessoas recorrem à alimentação. Muito obrigada, vocês arrasaram como sempre. Vai lá então, o Instagram da doutora endocrinologista, @Tassiane Alvarenga, tudo junto, @Tassiane Alvarenga, tudo junto. E da Isa, queridíssima também, @Isabela Braga, _ com Z. Isabela Braga, _ você já encontra todo o trabalho. Adorei revê-la, adorei doutora também. Obrigada, Voltamos amanhã ao vivo, 12:30, com muito mais Fico Mulheres. Beijo, beijo, obrigada, meninos. Sexta-feira amanhã, hein? Socorro, já é sexta-feira, meu Deus.